Muito boa tarde a todos, quer os que se encontram aqui na Catedral do Porto, quer aqueles que nos acompanham em sala virtual, para mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, a penúltima sessão do nosso ciclo de 2023, ciclo dedicado ao tema, ao ato Deus Vult, os cristãos e a guerra, do medievo à contemporaneidade. Estamos então reunidos para a penúltima sessão, que dedicaremos ao tema Guerra Colonial, Católicos e Vigílias da Paz. Esta temática da guerra colonial que nos tem ocupado nas últimas sessões e que ainda nos ocupará nesta sessão em concreto. Para a abordagem do tema, nós temos connosco o professor António Matos Ferreira, que temos muito gosto, de facto, em contar com a sua colaboração no nosso seminário, e particularmente nesta sessão. Uma brevíssima apresentação que penso que seria praticamente dispensável, atendendo a que todos o conhecemos. O professor Matos Ferreira é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com um tema que tem muito a ver com aquilo que ele estudou antes e estudou depois, certamente, no quadro do movimento católico, um trabalho sobre Abúlio da Silva. Colaborou em obras de grande relevo, quer em contexto nacional, falaria apenas, mas apenas a título de exemplo, na história religiosa de Portugal, no dicionário de história religiosa de Portugal, mas também mesmo a nível internacional. Poderia evocar aqui a sua participação e colaboração na história do cristianismo, que saiu em França nos anos 90 e que depois teve traduções também em outras línguas. É conhecido o seu trabalho, quer no contexto da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde lecionou, no contexto do Centro de História Religiosa. É com muito gosto que o temos connosco neste fim de tarde para abordar então este tema. Como habitualmente acontece, nós teremos uma primeira parte mais expositiva, uma segunda parte de diálogo, de questões, de observações que queiram colocar então à abordagem. Agradecendo uma vez mais a ter atendido ao nosso convite, eu passaria de imediato então a palavra para a primeira fase, a fase da apresentação. Muito boa tarde. Agradeço ao núcleo do Centro de História Religiosa do Porto, que há muitos anos vem trabalhando e vem dando corpo a uma reflexão historiográfica importante, a que normalmente tem correspondido múltiplas publicações. Também agradeço aos que têm a gentileza de estar presentes, quer aqui na Catedral, que me surpreende, porque é a primeira vez que eu intervenho numa catedral neste género, mas nunca, provavelmente não será a última, mas enfim, e a todos os que também estão em casa ou estão nos seus trabalhos, um agradecimento. Foi-me proposto um tema que é Guerra Colonial, Católicos e Vigília pela Paz. Eu confesso que pensei muito o que é que deveria dizer e eu não vou, ou melhor, eu vou tentar não repetir a factologia mais conhecida, mas fazer alguns pontos de reflexão de problemas que eu considero que não estão investigados e, portanto, que são áreas para trabalho a fazer-se. E situar-me quanto sou capaz na perspectiva historiográfica. Pois ao longo da minha conversa, que eu espero que não demore muito tempo, porque também vos queria ouvir, sobretudo,
perceber qual é a curiosidade e as questões que levantam sobre esta temática. A análise historiográfica é muitas vezes injusta, porque, situando-se no presente, tem dificuldade de se reportar a tempos distintos e anteriores, ou por ausência de experiência, ou por limitação da representação sobre a realidade que os historiadores têm, necessariamente. A tendência é somar factos que parecem ser simultâneos e em conexão, mas não o são necessariamente. Assim, muitas vezes o que se pressupõe, não, assim muitas vezes o que se propõe como reflexão encontra-se enviesado. Há muitas áreas temáticas que os historiadores, quando trabalham, lidam com aquisições que estão enviesadas. E, para mais, assente no facto de que o historiador tende a ter uma percepção sobre o decorrer dos factos, em particular no que ele considera como os resultados desses factos, os quais, muitas vezes, os protagonistas desse agir não conheciam e não tiveram consciência. O historiador julga que sabe, no que deu tudo aquilo que foi empreendido. Muitas vezes quer fechar as questões, as hipóteses, e nem sempre considera a não capacidade de concluir como importante. Chamaríamos isto de deixar as coisas em aberto. Foi-me colocada uma questão para este encontro que eu considero em três dimensões. A guerra colonial, aqui no singular. Houve uma guerra colonial, ou havia três guerras coloniais. As frentes não eram idênticas, mas tudo isto já está imbuído de problemas. E para mais, quando consideramos a expressão na época que também era dita a guerra do ultramar. Aparentemente estamos a falar do mesmo, mas do ponto de vista da abordagem e de certos matizes da abordagem, não estamos exatamente a falar do mesmo. Depois falamos de católicos. Mas quais católicos? Todos, uma parte, os que se chamam os leigos, os mais politizados, etc. O clero, que clero, etc. Portanto, aqui são questões que eu creio que não existe uma análise afinada. E apesar de estarmos nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, quer um tema, quer outro, é preciso ter muitas cautelas, do meu ponto de vista. Porque há muita confusão. Como historiador, eu estou-me a pôr na posição de historiador, que gostaria de ficar nela. Há muita confusão. Associam-se coisas que havia que escalpelizar um bocadinho mais. Havia que fazer mais trabalho de arqueologia destas temáticas. E depois, por fim, propuseram também um outro item ligado aos dois anteriores. Vigílias pela paz. Quais? Qual delas? Foram todas idênticas, sem um trabalho minucioso de percorrer diários locais, diocesanos e até boletins paroquiais, nós teremos pouca capacidade de fazer a geografia do que foi em anos sucessivos, particularmente depois do início da Vigília pela Paz, decorrente do Dia pela Paz inaugurado por Paulo VI, nós teremos dificuldade de ser rigorosos sobre isso. Portanto, tendendo a absolutizar aquilo que teve Mas a grande pergunta é, mas o eco que certos acontecimentos tiveram
foram-se completamente isolados ou estiveram enraizados em outros que, sendo menor monta, a narrativa que existe, se é que ela existe sobre essas outras vigílias, elas, no fundo, alimentaram um terreno propício a esses acontecimentos que normalmente vêm da discursividade histórica corrente. Mas há uma pergunta, que é como é que foram possíveis? O problema na história não é só o que aconteceu, é como é que foi possível. E eu vou aqui tentar pontuar simplesmente algumas coisas. Porquê? Porque a tendência atualmente é remeter tudo para a política, para o domínio da política. Tudo é político. E é verdade, tudo é político. Mas não é político da mesma maneira. E, em segundo lugar, não é só que não é da mesma maneira o político, o peso que tem o religioso no interior da política. Não é ao contrário só. O religioso tem. Tenho vindo a refletir sobre a religião e o 25 de Abril, mas aqui a religião e o 25 de Abril, qual é o peso? Não é só os protagonistas e se uns eram assim e outros assado, etc. O peso, quer dizer, a qualidade vivencial de determinados acontecimentos, em que medida eles escrevem também uma dimensão que é da ordem do religioso. A narrativa historiográfica tem as suas ambiguidades. Nós não somos uma forma de conhecimento, como diria outro, sem pecado original. Quer dizer, estamos fazendo a história que é possível. Ainda que muitas vezes o rigor e o estudo sejam muito importantes. Nem sempre, muitas vezes, generalizaram-se análises. E essas contam, e essas circulam. E porquê que elas são ambíguas? Porque alimentam muitas vezes ou aceitam lidar com a mistificação. A história é uma forma de conhecimento, desse ponto de vista, não só ambígua, mas eu diria mesmo perigosa, porque alimenta certas mistificações. E eu digo mistificações porque não simplifica em vez de complexificar. No caso de uma historiografia sobre o catolicismo, privilegia-se muitas vezes a dimensão política. Então, na contemporaneidade, é a política, os conflitos dos bispos com a política, os católicos se politizaram, mas depois não se sabe muito. E reduz-se muitas vezes o comportamento do catolicismo, a vivência dos católicos, a um punhado de pessoas, como se elas também fossem completamente isoladas. E algo que eu irei dizer para adiante, que é, e como se não tivessem tido um percurso. As pessoas têm um percurso. Privilegia-se muitas vezes a dimensão política, como que procurando afirmar que, afinal, os católicos não perderam a oportunidade de dizer presente aos desafios da história. E aquilo que parece ser muitas vezes uma história afirmativa, exata, encobre uma história que é de natureza apologética. E, na minha perspectiva, o historiador não é um apologeta. Sabe que existe a apologia, lida com ela, mas complexifica, introduz elementos críticos. Mas tudo isto, no contexto atual comemorativo, creio que deve ser questionado para melhor descortinar a complexidade dos acontecimentos, as suas circunstâncias, a sua contextualização. E destacar o fator, e destacar os factos enquanto dimensões da própria experiência religiosa e da experiência cristã. Quando se narra, por exemplo, o período em que normalmente se inscreve o tema desta nossa conversa, fala-se muito da questão política. Mas havia que fazer uma pergunta. A vivência da experiência colonial, quer através da guerra, quer através dos que viviam nas colónias, que dimensões religiosas tiveram?
O que é que levou em determinadas pessoas a consolidar certas visões, certas perspectivas? E o que é que levou as pessoas a quererem outras coisas, a tomarem outras atitudes? Umas de maior ou menor ruptura. Portanto, primeiro ponto, o que não se sabe, os equívocos, perguntas possíveis e muita coisa para se esforçar. É um enunciado que é também uma conclusão, eu acho. As memórias e os testemunhos podem ser significativos. Todos nós temos memórias, todos nós podemos dar testemunhos sobre muita coisa. Contudo, as pessoas são concretas. E estas transportam percursos. Todos os atores que nós estudamos, por exemplo, nos anos 60 do século passado, ou nos anos 70, são pessoas que têm percursos. E esses percursos é preciso analisá-los. É preciso, inclusivamente, tentar alguma datação sobre esses percursos. Porque senão, a certa altura, julgamos que todos nasceram progressistas ou que todos nasceram conservadores. Que isso é quase como ser uma coisa ou outra, quase numa lógica quase de predestinação. Já nascemos assim predestinados, uns a ser conservadores, outros a ser progressistas. Em última análise, uma coisa que funciona na cabeça das pessoas, que é uns destinados a ser bons, nunca se sabe muito bem, depende de quem é que é bom, e aqueles predestinados a ser maus. As coisas são muito mais complexas. Muitíssimo mais complexas. Porque é o problema dos percursos. Não se conhece os percursos, não se faz uma história do cristianismo atenta aos percursos. Muito particularmente nós, na contemporaneidade, utilizamos um conjunto de estereótipos que colocamos e que atribuímos uma certa funcionalidade narrativa. Certas mitologias, nomeadamente sobre a ação católica e a propalada crise, já tenho escrito sobre isto, mas é como se estivesse a chover no molhado, que esconde, fala-se da ação católica e da propalada crise, isto é, de que houve uma crise, etc., que esconde a escolha dos bispos. Aquilo que se chama a crise, até porque muitas vezes são eles próprios que falam disso, os leigos também, foram escolhas. E foram escolhas em que sentido? Foram nas dioceses e no episcopado no seu conjunto. Basta pensar o que foi a crise da ação católica, como se costuma dizer, na altura em que, pela primeira vez, tinha havido um secretário-geral leigo e não um bispo, que é o Sidónio Pais. Sidónio Pais, não da Primeira República, o Sidónio Pais, e ainda que fossem familiares, mas não interessa agora esse ponto, e toda a equipa, em que o assistente era o padre Orlando Leitão. Toda essa equipa criou reações, que eu poderia dizer, mas isto não está estudado. Não está estudado, daria um bom título para um livro, o medo do episcopado em relação aos leigos. Porque eram leigos preparados nos movimentos no final dos anos 50, que chegavam. Pois, e essa história não está contada, e não está contada com serenidade. Porque estavam em jogo concepções distintas. E os bispos escolheram certas concepções. Mas não foram só os bispos, pois quando fazemos uma história comparada, isso ocorre noutros países. E essas escolhas, muitas vezes, não são só escolhas intencionais para acabar ou delimitar certas ações, têm a ver também com o que eram as correntes que existiam nessa altura e o modo como se apreciava a própria ação católica. Dentro dela e fora dela. Mas fala-se muito nisto. Sem se ter sido capaz de desenvolver o que se passou no catolicismo em Portugal, sem querer simplificar, foi a dificuldade, se não a incapacidade, de desenvolver
um novo paradigma do diálogo e da comunhão. A questão é esta que não está resolvida hoje. Não está resolvida hoje. Se ninguém ficará zangado que eu evoco isto aqui na sede do Porto, mas é assim. Quando depois da última visita o Papa diz que a Igreja é para todos, 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 ele deve-se ter depois cansado um bocado, o que deu aso a que alguém tivesse dito todos, 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 mas não tudo, tudo, tudo. Há um problema. Há um problema. É que o tudo pertence ao todo. Porque o tudo são coisas e o todo são pessoas. É esta dificuldade que existe. E isto tem que ser estudado. E não pode ser estudado numa sociologia baseada na prática religiosa, mas numa história e numa sociologia das mentalidades, onde entram as questões do funcionamento interno na época contemporânea. E esta época contemporânea, nós sabemos, começa depois da Segunda Guerra Mundial, com o modelo democrático que, mais ou menos, as sociedades que tinham sido trabalhadas pelo cristianismo tentaram optar com uma longuíssima história, que não vou aqui exatamente aborrecer-vos, nem tenho tempo para isso. Sobretudo aborrecer-vos, não vou criar. Na reflexão historiográfica, há como que uma visão passiva dos intervenientes. Fala-se de nomes. Os intervenientes, fala-se de nomes. Põem-se datas. Mas há como que uma visão de marionete dos intervenientes. Conhecemos pouco o que é que eles queriam. Só há uma solução, é estudar essas personagens. O que eles escreveram, o que eles disseram, as redes de sociabilidade que tinham, etc. Esquecendo que os erros, muitas vezes costuma dizer, aquela pessoa errou. Está bem, mas os erros muitas vezes são escolhas. Também são escolhas. Na história da humanidade, o historiador não se põe a fazer, acho eu, julgamentos sobre se a pessoa errou. Tem a perceber o que é que a pessoa escolheu. E assim, não só do ponto de vista mais individual, nas suas implicações. Nas suas implicações políticas, nas suas implicações eclesiais, que constitui essas escolhas parte do percurso. Eu digo isto porquê? Porque no processo que normalmente é designado por politização, está um problema de escolhas. E, portanto, temos que nos interrogar porquê. Porque é que as pessoas escolheram aproximar-se de determinados amigos? Porque nós não conhecemos uma coisa muito importante. Foram os amigos que se zangaram neste período. Porque só punham posições distintas. E isso teve consequências, por exemplo, na vida da igreja, certo? Nas comunidades. As comunidades não se dividem, não se separam, os grupos não, unicamente porque naquele dia acordaram mal dispostos. Não, está em jogo opções distintas. E isto é muito importante quando analisamos para os contemporanistas a história, que normalmente vai assim com grandes traços, tipo pintura abstrata, uma pintura de relâmpago, quando o grande problema é o pormenor. Nos anos 60, o mundo católico lia muito. Tinha uma cultura desenvolvida fortíssima. Por tantas coisas, mesmo entre os jovens. Não se conhece isso. Hoje, por exemplo, quando se fala, por exemplo, de Karl Mester, Karl Mester foi muito mais importante no final dos anos 60 que Leonardo Boff. A influência de Karl Mester e a leitura que ele propunha, e quem é que foram os intermediários disso? Há mais tempo. Mas bem, falemos de um outro ponto. Portanto, como veem, o estudo sobre este período, com o devido respeito, tirando os grandes marcos, está para fazer. E vou avançar aqui um bocadinho sobre o tema das vigilâncias.
e que eu aqui tinha sublinhado, tenho de desenvolver isto, senão o Luís torce-me o nariz, se for só o nariz não é mau, que é assim, eu pus nos 2 pontos. Da reforma litúrgica à mobilização em torno da justiça e paz. E eu vou pôr aqui alguns pontos que eu considero que devem ser estudados. Que é assim, para mim era fácil pegar em memórias quaisquer e dizer assim, foi assim. Não sei se foi assim. Sei que estes problemas existiam. O Frei Bento Domingos tem um livrinho sobre a religião dos portugueses, uma coisa que eu durante muito tempo repeti, né? Sou repetidor, não é? É um dos maus dos professores, às vezes. Somos repetidores, mas podemos também emendar. De uma coisa que eu ao princípio achava que tinha um certo interesse. Mas eu quando comecei a pensar certas coisas e a ver e a afinar, não sei se estaria de acordo com ele. Quando ele diz a reforma conciliar em Portugal reduziu-se à reforma litúrgica. E essa não é totalmente verdade. É muito mais profundo que é. Não está estudada o impacto da reforma litúrgica que se inicia e quem tinha experiência. É assim, a missa mudou completamente. Mas mais até do que a missa, quem vão ver, por exemplo, certos alfarrabistas, os missais dos anos 60. São tradições. Começa a haver um envolvimento das pessoas. No quê? Na celebração. Houve uma educação para a missa. Em todos os sítios, paulatinamente, não é de um dia para o outro que se deixa na missa de rezar o terço enquanto o padre está para lá a fazer umas coisas. Mas isso mudou. Nós temos que perceber que houve uma mudança. E, portanto, houve uma mudança de quê? De atitude no interior da igreja. E de níveis de participação. A relevância da reforma litúrgica, uma maior participação na Eucaristia e uma espiritualidade expressa pela comunhão frequente. A questão disciplinar alterou profundamente. Todas as, até os padres se diziam, e até leigos, que não gostavam de tanta liberdade, não gostavam de todos. E então, como não estavam, diziam, então as pessoas vão comungar assim, de qualquer maneira, sem preparação nenhuma, etc. A Eucaristia mudou. Só em Portugal. E mudou em que sentido? Numa secundarização de uma liturgia que era clerical. Que era clerical. Valorizando a partilha, a comunhão na mão e nas duas espécies. Isto foi muito importante. Porque daqui vai-se passar para haver missas mais pequenas. Começam os grupos a querer celebrar todos eles a sua missa. A participarem, a comentar as escrituras. E este nível de eclesialidade não foi realmente assumido. E é aqui que nós temos que perceber. Eu não sei se é crise. Eu não acho que crise há toda a vida é crise, não é? Há aqui uma disfuncionalidade entre aquilo que era um empurrar a comunidade cristã e como que, digamos assim, as dificuldades que a comunidade cristã, as comunidades cristãs tiveram para avançar e protagonizar, assumir as coisas. E nós temos exemplos de comunidades que surgiram um pouco por todo o país, aonde se procurou levar por diante, e durante bastante tempo, estas dinâmicas. Aqui na zona do Porto, várias. Em Braga, dentro dos constitucionalismos de Braga também. E, por exemplo, em Lisboa. Mas não só. A importância, estude-se isso, a importância da comunhão frequente e das missas em grupo. E nessas circunstâncias não se reivindicava a iniciativa do grupo nomear aquele que presidiria a consagração. Manteve-se, nestes grupos estou a falar, a pura ortodoxia de reconhecer que era o padre que presidia e que celebrava.
Porque há uma outra tendência que em certas igrejas e até noutros países existiu, que era os grupos, eles próprios, assumir a sua eclesialidade, com uma grande influência, por exemplo, da tradição presbiteriana, sobretudo nos países do Norte. Mas não é disso que eu estou a falar. Estou a falar dentro de uma tradição bem católica romana, as missas, e isso não está estudado, nós não sabemos. E também as resistências. Porque, por exemplo, uma figura que eu irei falar teve várias denúncias junto do bispo diocesano dele, porque ele dava comunhão na mão. Ou porque fazia missas em pequeno grupo. A par disto, portanto, a importância da reforma litúrgica e o seu impacto no tecido eclesial em Portugal. Dinâmica de formação do clero, de religiosas e leigos, em torno da Bíblia, cursos bíblicos, por exemplo, os capuchinhos fizeram imensos cursos. Isso também não está levantado, isso era preciso saber. E até quem fez, e aonde, e que eram as comunidades. E das disposições conciliares. Havia cursos sobre os documentos do concílio. Surgiu nessa época o ISET, cursos de verão pelos dominicanos, que enchiam, pela Sociedade da Boa Nova, cursos de reciclagem de clero em diversas dioceses, que os senhores bispos, e muitas vezes encontrava-se que os senhores bispos tinham que lidar com uma reflexão que, em grande medida, eles próprios procuravam alcançar. O movimento por um mundo melhor, que foi inicialmente animado pelo padre Vieira Pinto, a quem sucedeu depois o padre Vítor Feitor Pinto. Todos estes, porque é assim, o padre Manuel Vieira Pinto, bispo de Nampula, está bem, e depois? Uma coisa é o ser bispo de Nampula, outra coisa era quem era, como se constituiu, a rede que ele tinha. Ele pôde ser em algumas coisas e sentir-se reconfortado, porque as pessoas, quando atuam, precisam de ser reconfortadas. Porque ele tinha uma rede em Portugal. Ele, quando veio do exílio, ele não ficou debaixo de uma ponte, nem foi para uma casa de clérigos. Foi uma família do movimento melhor que o acolheu, que também pertencia a um grupo de casais dele. Isso existia. Portanto, quando se fala dos católicos, é um mundo. Os católicos são um mundo. Não são o mundo. São um mundo. Os cursilhos de cristandade, muito desvalorizados, mas os cursos de cristandade foram, nos anos 60, uma dinamização fortíssima de homens, com impacto, inclusivamente do ponto de vista espiritual, na ação católica e em muitas dioceses. Porque nós temos que perceber que as dioceses não são todas iguais. O interesse pelo envolvimento nas coisas da Igreja não é idêntico. E uma das coisas importantes dos cursos de cristandade é que, diante das aflições que punha a imigração, a guerra colonial, a família, começava-se nos anos 60 a sentir grandes tensões familiares, e aquilo que era exigido à figura do homem, os cursos de cristandade eram lugares importantes, como que de orientação espiritual e de conversão. Tudo isto está por estudar. Fala-se muito de conversão, os historiadores têm um pouco em conta que isso é uma realidade. Que aparentemente é uma realidade não material. Depende se nós formos ver a coisas que exatamente esses atos de conversão levaram a. E refiro aqui só algumas experiências que tiveram impacto em muita gente. Em muita gente. Os protagonistas tendem a absolutizar a sua participação nos diversos acontecimentos, secundarizando aqueles que aparentemente secundários, são os quais certos acontecimentos não teriam sido possíveis. Nós falamos de grandes figuras, mas depois esquecemos as pessoas. Falamos de quem foi
falamos de quem fazia prospectos. Agora estou a ser mansinho. Prospectos. Mas não falamos das pessoas que os policopiavam, que os batiam à máquina durante a noite e que depois os transportavam debaixo do tapete do carro para poder chegar a algum sítio. Essas pessoas desaparecem. O historiador da contemporaneidade não pode, até porque tem mais acesso a documentos e a informações, não pode descurar estes filões da análise. Que é, chamemos-lhe o pessoal secundário, o pessoal que está por detrás, o pessoal dos bastidores. Os próprios analistas tendem a reduzir estas perspectivas sempre à procura de heróis, políticos ou eclesiais, esquecendo que o historiador tem que observar a complexidade do social, daquilo que gera sociedade, sem o qual os acontecimentos também não acontecem. Articulando factos que não estão necessariamente articulados, mesmo quando se integram num determinado contexto. O desenvolvimento de determinadas consciências eclesiais e laicais. É preciso colocar aquilo que é muitas vezes apresentado como excepcional dentro de alguma coisa que é mais ampla. Não negando que existe excepcional, mas é que muitas vezes o excepcional fica banalizado porque se esquece a contextualização. Nestes aspectos importa considerar outro aspecto importante, que são as rivalidades entre eclesiásticos, leigos e movimentos. Elas existiram, elas existem, e há coisas que resultaram até por uma emulação entre protagonistas e movimento. E há coisas que não resultaram, provavelmente porque essas rivalidades se sobrepuseram e porque nós falamos sempre das rivalidades entre os bispos. Essas também não faltavam. Como não temos acesso para poder estudar as conferências episcopais, a Conferência Episcopal, não há nenhum estudo sério sobre a Conferência Episcopal mais contemporânea, não se tem acesso à documentação. Essas rivalidades são mitos, muitas vezes. E tudo se reduz a essa rivalidade que depois tem projeção política. Ora, havia rivalidade de muita natureza no seio dos clérigos, dos leigos e dos movimentos, e das religiosas. Estava-me a esquecer. A guerra colonial. Guerra colonial. Eu aqui tenho como o medo de ir para a guerra. Há progressiva consciência anti-guerra e anticolonial. Não há estudos sobre o medo de ir para a guerra. Há estudos atualmente de correspondência de quem está na guerra para os familiares. Há duas autoras que fizeram o seu doutoramento no PIUDIST que trabalharam nesses assuntos. Há alguma reflexão sobre isto, mas há uma outra coisa, que era o medo que as pessoas iam adquirindo. Um dos aspectos da conscientização é que as pessoas com 15 anos não tinham tudo o que era o mais ferrenho nacionalismo, admitiam. Mas depois, quando quando ir para a tropa, e a tropa naquela época significava ir para a guerra, e este ter medo, em grande medida, foi fator, do meu ponto de vista, o que permitiu a emergência de uma consciência anti-guerra e anticolonial. E não como muitas vezes as pessoas dizem que é uma politização, uma simples politização. Não, era a experiência concreta das possibilidades de ir para a guerra, porque começava a haver as narrativas de quem tinha lá estado. Os universitários foram importantes, nomeadamente considerando os movimentos académicos. Mas a agitação estudantil estendeu-se aos liceus. Hei de chegar às vigílias, aos liceus, porque começaram a ser mistos. A problemática juvenil. A problemática juvenil, ali por volta de 67, 68, começa a ser importante no meio liceal e nos movimentos católicos.
E porque a maioridade, sendo nesta época aos 21 anos, fazia com que houvesse uma certa proteção em relação à repressão no que diz respeito aos liciais. E, portanto, diríamos assim, o risco de agir a partir do estatuto de estudante licial, o que não quer dizer, mas assim, por exemplo, o primeiro estudante ligado aos movimentos, não era já licial, mas ligando aos movimentos estudantis liciais católicos, é o Ivar Franco, que foi preso em 1967, com acusações políticas, por ação política. Mas os últimos anos do liceu, sobretudo o sétimo ano e o primeiro da universidade, porque se tinha o problema da passagem e do fundo e da possibilidade das circunstâncias da recuperação, da incorporação e dos diversos adiamentos previstos. Nessas circunstâncias, os estudantes começavam a tomar atitudes relativamente à tropa e à guerra. Os últimos anos do liceu, os primeiros da universidade, eram cruciais para uma tomada de consciência da guerra, do inevitável à recusa. A guerra, a tropa era inevitável, mas começa a haver uma dinâmica de questionar a possibilidade de recusa. Fala-se muito da fuga dos que fugiam para. Mas como é que se chegava a essas posições? E, por exemplo, havia padres que apoiaram, também não se conhece, estudantes, para dar o salto. E isso está. Donde, quando surge a célebre, porque teve impacto, a vigília de São Domingos, nós podemos dizer que ainda é uma iniciativa ad intra. Porquê? Porque é no final da vigília, presidida pelo cardeal Cergeira, era uma novidade, e a igreja é fechada, e é ocupada. Mas os protagonistas, os principais intervenientes, é dentro de uma perspectiva essencialmente eclesial. Para ter impacto político, não sei se me faço entender, para ter impacto político, e teve. O que é que se passa entre esta vigília e depois aquela que é muito propalada também, que é a do rato? Passa-se que há uma dinâmica que, em grande medida, condicionou certos aspectos neste percurso. Foi a JEC. Não há estudos sobre a JEC. A Juventude Escolar Católica. E a JEC, quando falo da JEC, não estou só a falar da JEC de Lisboa. A JEC existia em todas as dioceses, praticamente. E havia padres de relevo. Padre Alberto Azevedo e o João Marques, porque nesta altura, em 67, 68, ainda há o masculino e o feminino. O Padre Sevilha, aqui no Porto. São pessoas que se desconhecem. Destes todos que eu estou a falar, um pela via universitária, outro pelo Alberto Azevedo. E, evidentemente, a importância de alguns professores em Lisboa. Presente em diversas dioceses, alimentava-se da ação de muitos dos professores de religião moral. A rede que sustentava a JEC eram os professores de religião moral. Esta realidade, nomeadamente personalidades marcantes, pela sua abertura às problemáticas do tempo, ou alimentando um catolicismo nacionalista. Estes professores não eram idênticos. Também não se conhece nada destes professores. Tirando alguns sucessos. E as articulações que muitos deles tinham com a universidade portuguesa.
de onde o grande conflito que existiu ali no final de 68, 69, entre a JEC e a Mocidade Portuguesa. De que a figura mais significativa desses debates foi o padre Orlando Leitão, que é uma figura que também se já ouviu falar, mas nunca se estudou. Só para vos dar um exemplo, o padre Orlando Leitão, quando vai para o estrangeiro, semanalmente batia à máquina as informações sobre as notícias do catolicismo português que se ouviam no estrangeiro. Chamava-se aquilo S.I. Serviço de Informação. E vinha, chegava cá. Em Lisboa, vários aspectos importa nesta coisa, importa sublinhar, porque é na Capela do Rato que vai haver uma outra vigília, mas de outra natureza, na minha opinião. Havia a existência de uma comunidade de professores de religião e moral, padres recentemente ordenados, coordenados pelos padres João Rocha, que tinha sido secretário e famo do Sr. Patriarca, e o padre Alberto Neto. Esta comunidade funcionava na Rua Martins Ferrão, perto dos liceus Camões, que era masculino, e Filipe de Lencastre, que era feminino. É bom que, por exemplo, os investigadores, muitas vezes já me têm dado conta, tenham noção. Os liceus em Lisboa contavam-se pelos dedos. Havia bastantes, como no Porto. E nas outras cidades havia o Liceu Nacional. Ponto. Portanto, nós temos que perceber, muitas vezes, quando estudamos, que não basta só falar nos liceus. Temos que os situar naquele contexto. E é no princípio dos anos 70 que aparecem outros liceus, já mistos. O Dom Pedro V, o padre António Vieira e o Dona Leonor. Em todos estes liceus vão estar padres que serão marcantes. Toda esta realidade correspondeu a uma rede de conhecimentos, de contactos e de conivências pessoais e de grupo, interligando jovens e adultos de meios diferenciados social e culturalmente. O padre Alberto Neto era metodólogo de religião e moral, no Pedro Nunes. Membro da Câmara Cooperativa. Fora coadjutor em Belém e trabalhara com o padre Mário Botelho em Alcântara, antes deste ir para o exílio na Patagónia. Isto são tudo figuras marcantes, que nós pomos na oposição aqui ou lá, mas recolocadas a partir de outras redes, nós percebemos a importância delas também. Desde a paróquia de Belém, Alberto Neto acompanhava equipas de Nossa Senhora. Nas equipas de Nossa Senhora estão, eu há dias tive que ver, os fundadores da sede, estão pelo menos umas 6 pessoas fundadoras da sede, das sedes. E isto tem importância, porque quando acaba a dinâmica de Belém, essas pessoas andavam à procura de espaços para a celebração dominical e para a sua orientação espiritual, etc. Nomeado assistente diocesano da JEC, masculina, e com o assentimento do padre Orlando Leitão, à altura assistente da JEC feminina, procedeu-se lentamente a uma junção entre estas duas dinâmicas, ganhando a Capela de Nossa Senhora da Bonança, Calçada Bento da Rocha Cabral, 1B, ao Rato, uma dinamização sustentada por um dinamismo juvenil que foi acolhendo gente adulta que, com a celebração eucarística presidida e animada pelo Alberto Neto, não se resumia a esta liderança. A comunidade do Rato não se resumia ao padre Alberto Neto. Primeiro porque estava um conjunto de leigos que Fernando Gomes da Silva e a mulher, já casados, a Manuela Silva, mesmo o Vítor Constâncio, que depois, toda essa gente, o João Nascimento Batista, a Joana Barros, etc. Portanto, um conjunto de pessoas que é preciso estudar e colocar. A Joana Barros foi a primeira presidente da Comissão Nacional Feminina. Várias destas figuras que eu agora tenho estado a referir, portanto, a comunidade do Rato não é nem simplesmente o Alberto Neto, nem simplesmente a JEC, nem simplesmente estas figuras. Era um conjunto de redes que, por circunstâncias, se tinham entrosado e que tinham uma vida ativa muito forte.
todas as terças ou quartas-feiras, se juntava à comunidade para refletir sobre os evangelhos do domingo seguinte. E era em função disso que o Alberto Neto elaborava a sua homilia. Havia leitos que pregavam. Portanto, havia um dinamismo de uma eclesialidade que permitia o quê? Que permitia que quando houve a ocupação da Capela do Rato por um grupo de pessoas, todas elas interligadas entre si, da geração de 70 como gente mais nova, ela teve um acolhimento certo, receoso, mas sem grandes dificuldades. Quem provocou as maiores dificuldades foi a intervenção da polícia, reagindo a uma coisa que, efetivamente, como mesmo a Isabel do Carmo já o explicitou, não teve diretamente a ver com a Capela do Rato. Teve enquanto a ação de uma intervenção política, mas que não foi uma intervenção política definida no quadro da vigília do Rato. Foi uma coisa que é assim, o Rato, em relação a São Domingos, tem uma característica distinta. É que foi uma vigília de iniciativa religiosa, mas também com uma dimensão política. A intencionalidade já não era simplesmente rezar pela paz, de onde os debates que existiram na Capela do Rato, sobre o colonialismo, sobre os imperialismos, e depois as moções que lá foram aprovadas. Mas também as rivalidades existiam. Tem-se falado pouco de que nem toda a gente que esteve presente no Rato concordava com a mesma coisa. Mas era preciso estudar uma questão. Quem é a lista das pessoas que foram identificadas na esquadra do Rato? Porque é essa lista que explica quem é que estava no Rato. Porque há muita gente, certamente, que passou pelo Rato. Na missa das 11 da manhã que havia ao domingo, a capela estava cheia. Estava lá a Lourdes Pintacil, estava lá a Isabel Leite, estava lá a Teresa, falta-me agora o apelido, mas toda a gente conhece, que foi deputada depois, a Teresa Santa Clara, sem dúvida. Estava essa gente, mas essa gente tinha ido à missa. Portanto, há estas nuances, essa gente não foi identificada no Rato. Há os que permaneceram como um núcleo, é assim, querem nos prender, prendam. Porque aí sim havia uma visão, mais do que política ou partidária, havia uma visão política. Os católicos, nesta altura, um certo grupo, mesmo mais novos, tinham uma certa visão política. Tinham adquirido uma certa visão política. Agiam, de certa maneira, para confrontar, naquela altura, o poder político. Finalmente vou terminando, vocês já estão fartos e já lá vai uma hora. Então, aquilo que normalmente se chama a vigília do Rato, para além das implicações políticas da intervenção policial, acabou por permitir, e isto é muito importante, e não se fez ainda nesta história, acabou por permitir o enquadramento numa dinâmica de várias correntes, de várias redes, que implicava inclusivamente jesuítas, dominicanos, gente da sociedade Boa Nova, tudo isso é preciso. Porque havia uma, quer dizer, digamos assim, havia muitos católicos e muito diferentes, mas havia uma sensibilidade, houve um entrosamento numa determinada época, num determinado momento. Depois se irá dividir e refazer. Isso é outro assunto. Mas a vigília da Capela do Rato suscitou uma mobilização de vários setores católicos, onde a questão colonial se tornou crucial, onde a propaganda anticolonial. Ouçam, este aqui é um testemunho, acho que não tem muitos testemunhos pessoais, mas é um testemunho. A própria Manuela Silva, que quem a conhecia era Dona Ana Silva, andou à porta de igrejas paroquiais à volta de Lisboa a distribuir panfletos contra a guerra colonial. Ela que até tinha na altura funções ministeriais. Não foi das identificadas Mas eu agora não vou contar aquilo que hoje já se sabe sobre a Capela do Rato. Isso não me... Há muitas coisas já escritas. Já.
O que eu quero é afirmar isto. O movimento de Justiça e Paz foi uma coisa importante. As notícias que eu tenho é que chegou a ter contactos diretos com a Comissão Pontifícia Justiça e Paz e com a Secretaria de Estado. Porquê? Porque havia figuras que não era só, como se costuma dizer em termos da República, não eram só de reviralho, figuras que tinham. Mas havia um entrosamento, porque o movimento de José Vaz, alguns, se pegássemos na ciência política, era um frentismo. Mas era um frentismo alargado. Só que reparem, não tinha como intencionalidade ser partido. Por isso, quando vieram os partidos, também se tornou disfuncional, que é uma coisa que às vezes os próprios católicos, começando pelos senhores bispos e os leigos responsáveis, não têm noção. É que muitas vezes a experiência é muito bonita, há uma experiência muito bonita, deu imensos frutos, mas as circunstâncias tornam disfuncionais, desajustadas. Portanto, quer dizer, ninguém mantém. É por isso que, por exemplo, os que são de história da arte sabem, um edifício religioso tem uma longa vida de mudança. Nós sabemos, estamos a olhar alguma coisa, está bem, aproximamos da Idade Média, mas já aqui muita coisa passou. Ora, nós temos a ideia de que não, estamos diante do primitivo. O primitivo é primitivo. O tempo deixa de acaba com o primitivo, vai atualizando. Outras vezes são ruínas. E às vezes as pessoas, nós damos-nos conta que há uma apetência para a ruína, mais para a reconstrução. E até mesmo a inovação. Portanto, o que é que este movimento de Justa e Paz introduziu, de que escreveu um documento que foi muito distribuído também, que foi a propósito dos 50 anos da paz, dos 50 anos da paz in terris, que também os bispos também escreveram, e exigia-se que a hierarquia se distanciasse do regime. Isto correspondia a haver um segmento católico que se tinha alargado, porque vocês não se esqueçam de que houve uma ruptura importante em certos setores que tinham feito a aventura do reformismo marcelista, ou o caso da Capela do Rato no Parlamento, na Assembleia na Assembleia na Assembleia Nacional. Caso do Sá Carneiro, mas sobretudo o Miller Guerra. Porque as pessoas, por exemplo, falam muito do Miller Guerra. O Miller Guerra é uma figura que deveria ser muito bem estudada. Para além de ser um prestigiado médico, ele era profundamente cristão. Ele não perdia a sua missinha de domingo, de manhã, muito cedo. Ele costumava dizer que ia à missa das criadas, que era uma designação que existia. A missa das criadas era a primeira missa nas paróquias. Os criados iam à missa e depois iam fazer as compras e servir o Senhor. Tá. E era casado com uma grande animadora do noelismo. E tinha, por via dela, relações com o prior de São Nicolau, que era o Gustavo de Almeida. Gustavo de Almeida, como vocês sabem, era um ultra, morreu no ano em que acabou o concílio, mas era um padre. Nós não conhecemos esses lados. E vocês podem me perguntar, mas então, mas feito isso, depois não fica uma grande confusão? Porque, então, onde é que... É porque o tecido social, e se me permitam a comparação, é como o tocinho e o enchido. Se a carne e a gordura não estiverem bem misturados, não é bom. O tocinho tem a ver com criar bem o porco. E o enchido tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de fazer. A realidade é complexa e nós temos que perceber o que é que a constitui. E muitas vezes aquilo que aparentemente não é a mesma coisa, a carne não é gordura, mas todos sabem que a carne vai sempre acompanhada de alguma gordura.
A mudança do patriarca não foi fácil e pacífica, contrariamente ao que gostam de dizer. Havia a contradição dos que esperavam uma maior frontalidade da palavra e da ação do António Ribeiro. O António Ribeiro aparece como o mais avançado. Poderia ter sido nomeado, além dos nomes que hão de estar em Roma, dos baixos assassinatos que os católicos na altura de Lisboa escreveram a pedir outros nomes. Mas cá está, cá está uma ação que foi feita, que vale a pena conhecer para perceber quem é que queria, mas que tinha pouco em conta o que era também a atuação da Santa Sé, sobretudo a Secretaria de Estado. Mas conhece pouco as enormes resistências que encontrou o Dom António Ribeiro em certos setores do clero da Diocese. Conhece pouco. Está por fazer estudar, metamos entre aspas, o conservadorismo católico. A certa altura faz-se uma narrativa contemporânea, e eu acuso-me a mim próprio, como se o catolicismo em Portugal, no final dos anos 60, princípios dos anos 60, fosse todo progressista. Não era. Também não era necessariamente conservador, mas posso-vos dizer que não se conhece figuras como o padre Videira Pires. O que é que ele dizia, o que é que ele não dizia, que eram os circuitos. E outras figuras como o padre Gamboa, que era assistente dos escuteiros, ou o Braulio Reis, que era uma figura importante. Para falar disto. Ou também, não só de clero, de laicado. O professor Turcato de Sousa Soares, distinto catedrático de Coimbra, ia à Capela do Rato para ouvir as homilias de Padre Alberto, para as a gravar e depois ir entregar ao Sr. Patriarca a denunciar que ele era contra a pátria. E, obviamente, quem era contra a pátria também era contra a Igreja, para Turcato Sousa Soares. É esta leitura mais afinada que nos deve encaminhar para a compreensão, por um lado, da enorme riqueza, que é pensar o catolicismo mais contemporâneo naquilo que nos talvez tenha alguma utilidade para a época mais recente, que é não só saber curiosidades, não é só para legitimar heroicidades de uma época, mas também para perceber as dificuldades que os vários setores tiveram num período, e os vários setores, porque vocês não se esqueçam, há um mau humor na sociedade portuguesa, ainda persistente, porque considera que perdeu o 25 de Abril. E que isso, não sei se passou através do leite materno, mas ainda subsiste numa certa geração nova que considera que tudo o que se passou naquele período dos anos 60 foi um grande engano. Eu não sei se vocês já repararam, certamente reparam, por exemplo, há pessoas que continuam a não aceitar o que significou o grande debate sobre as colónias, sobre o ultramar, sobre o que é Portugal. Não sei se têm encontrado essas pessoas, mas essas pessoas andam por aí. E às vezes com mais audiência nos meios de comunicação social que outro tipo de reflexões. Tenho dito. E muito obrigado pela vossa paciência. Eu não sei se era isto que queriam que eu tratasse, mas isto é o que eu sei tratar. Passamos então para a segunda fase. Agradeço, obviamente, ao professor Matos Ferreira a intervenção e passamos à segunda fase, a fase das perguntas, das observações, pois certamente que a intervenção suscita várias questões, muitas inquietações, algumas delas quase que daria quase para devolver diretamente ao professor Matos Ferreira para responder àquilo que foi suscitado aqui, mas vamos então passar a ouvir os participantes, quer os que estão em casa e poderão participar
tanto pelo chat como inclusivamente intervindo oralmente, creio que conseguiremos ouvir-nos. Também os daqui da Catedral, e os daqui da Catedral eu iria se calhar pedir para virem aqui à frente para que em casa possam ouvir melhor, como já temos feito em sessões anteriores. Passaríamos então a esta segunda fase de diálogo e de perguntas com o conferencista. Vamos concluir a nossa sessão, agradecendo ao professor Matos Ferreira mais uma vez o ter estado connosco e ter abordado o tema, e dizendo que no próximo mês concluiremos o nosso ciclo de 2023 com uma intervenção subordinada ao tema Edith Stein, uma judia convertida entre duas guerras mundiais. Teremos connosco para abordar o tema César Costa, dos missionários pacifistas. Muito boa tarde a todos os que estiveram aqui na Catedral e aqueles que também nos acompanharam em São Virtual. E ver-nos-emos certamente, se não for antes, na próxima sessão das modalidades do costume, certamente com a possibilidade de estar aqui na Catedral e também de assistir à distância. Boa tarde a todos. Boa tarde e obrigado.